Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O abastecimento de água é acessível a quase todos os brasileiros, mas nem metade das moradias possui esgotamento sanitário. Uma proposta aprovada na Comissão de Meio Ambiente exige a cobrança em separado das contas de água e esgoto. Hoje, a Lei 11.445 de 2007 prevê a possibilidade de cobrança conjunta ou em separado. Segundo o senador, a medida visa contribuir para aumentar o percentual da população que possui esgotamento sanitário. Além disso, a tarifa cobrada pela coleta de esgotos teria que ser proporcional ao nível do tratamento dos resíduos. Primeiro que vai ser obrigatório separar e baratear essa conta e obrigar que o poder público, os municípios e os estados façam investimentos em saneamento público, não só apenas receber. Hoje o contribuinte é lesado e esse projeto visa acabar com essa dicotomia que existe nessa cobrança desses impostos e dessa taxa que não existe. Nós estamos analisando, inclusive, os aspectos econômicos financeiros. Num primeiro momento a gente vê com bons olhos, porque ele possibilita que o esgoto possa ser cobrado nas suas diversas etapas. Agora, ele tem que ser analisado, inclusive do ponto de vista econômico-financeiro, porque em determinadas localidades nós podemos ter um impacto do aumento da tarifa, uma vez que nós vamos ter a composição da água separado da composição da tarifa do esgoto. Hoje, as 25 companhias estaduais de saneamento atendem 112 milhões de pessoas em 3.468 municípios. Apesar de mais de 90% da população urbana possuir abastecimento de água, nem 50% é atendida com esgotamento sanitário. Esse projeto sobre a cobrança de água e esgoto vai ser analisado agora na Comissão de Infraestrutura. Senadores, representantes do Ministério da Integração, do BNDES e dos governos de estados do Nordeste debateram hoje em Recife a atuação da SUDENE. O encontro foi organizado pela Comissão de Desenvolvimento Regional. A repórter Sara Reis acompanhou e conta por telefone como foi o seminário. Apesar de ter sido recriada há 7 anos, a SUDENE ainda está em processo de reestruturação. O superintendente do órgão, Paz Landim, reconheceu que a instituição está enfraquecida politicamente e defendeu a contratação de mais servidores e o aumento do repasse de recursos do orçamento federal. Ele apresentou projetos desenvolvidos pela SUDENE que estão parados por falta de estrutura administrativa e apoio político, como o trem da Costa Dourada, que deve interligar 9 estados da região. 5 senadores da bancada nordestina participaram do encontro: Antônio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Cícero Lucena, Humberto Costa e Inácio Arruda. Para eles, o papel da SUDENE deve ir além dos incentivos fiscais. A instituição precisa articular os diversos interesses regionais para que haja convergência nas ações da União e dos governos estaduais. De Recife, Sara Reis, para o Senado Agora. O senador Eduardo Lopes, do Partido Republicano, será o novo ministro da Pesca. Ele vai substituir Marcelo Crivella, que é o titular na vaga do Senado. A posse do novo ministro será na segunda-feira. Nesta semana, avançou no Senado um projeto que obriga as companhias telefônicas a identificar a operadora de destino de cada chamada antes de completar a ligação. O texto foi aprovado em primeiro turno na Comissão de Ciência e Tecnologia. Em alguns planos promocionais de telefonia, a ligação entre números da mesma operadora chega a ser gratuita para o usuário. Ligações entre operadoras diferentes são sempre mais caras. Josemir Gomes é chefe de 40 pessoas em um almoxarifado. Libera umas tintas aí, lá para 206. Para se comunicar com funcionários e prestadores de serviço, ele tem 2 aparelhos celulares e 5 chips. Porque sempre eu ligo de operadora para operadora, aí com certeza é mais barato. O projeto aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia deve obrigar as companhias telefônicas a informar, antes de completar a ligação, se o usuário vai pagar tarifa de interconexão. Hoje, pela portabilidade, você não tem mais a identificação pelos prefixos das companhias. Hoje você leva o número, pode estar hoje numa companhia, amanhã noutra companhia e não terá essa identificação. Então o que o projeto prevê é que quando o consumidor, o usuário, estiver usando o seu telefone, fazendo uma ligação
para um outro telefone móvel que não seja da sua operadora, ele receberá um aviso sonoro de que ele está ligando para uma operadora que não é a sua. E com isso ele vai ter consciência de que ele pagará por isso. O projeto, depois de aprovado, vai precisar de regulamentação da Anatel. Hoje a gente tem uma série de sinais de rede, por exemplo, que indicam o tom de discar, né, o tom de ocupado, e a Anatel vai padronizar esse sinal para que todas as operadoras utilizem o mesmo sinal, o que facilita para o consumidor identificar o objetivo daquele toque. A Anatel é contrária ao projeto por considerar que o tema é técnico e não deve ser objeto de lei, mas sim de regulamentação. Para o senador Cássio Cunha Lima, autor da matéria, ela se justifica porque a identificação de chamadas entre operadoras diferentes já deveria ter sido regulamentada pela Anatel. O texto ainda precisa ser votado em segundo turno na Comissão de Ciência e Tecnologia. Ainda neste mês de março, os senadores devem começar a debater um novo projeto para regulamentar o crime de terrorismo. Existe pressa para que a polêmica matéria seja aprovada antes da Copa do Mundo. O Senado analisa duas propostas para definir o crime de terrorismo. Uma delas é o projeto de lei elaborado pela comissão responsável por regulamentar artigos da Constituição. A outra está incluída no projeto do novo Código Penal. As duas matérias prevêem penas pesadas para terroristas, que podem pegar até 30 anos de prisão em caso de homicídio. As sugestões vão ser reunidas em um substitutivo que deve ser votado em plenário ainda no mês de março. O desafio dos parlamentares é elaborar um texto que não criminalize manifestações populares. O terrorismo deve ser visto como uma ação que visa despertar pânico na sociedade, mas que tem um objetivo claro de desestabilizar o Estado e atacar o sistema democrático. Então, se nós fizermos essa diferenciação, eu creio que não haverá nenhum problema de aprovarmos um projeto assim. O coordenador da Marcha do Vinagre, que reuniu milhares de manifestantes no Distrito Federal em junho do ano passado, tem a mesma preocupação. Ele já teve que responder a uma acusação de terrorismo após acampar em frente ao Congresso Nacional. Um boletim de ocorrência dizendo que eu e mais 11 pessoas éramos terroristas e queríamos matar a Dilma por estarmos protestando lá na frente. Tem que ter o direito da manifestação livre e pacífica, porque a gente simplesmente está ali para o melhor dos nossos filhos, dos nossos netos. Para este cientista social, o Brasil não precisa de uma lei que tipifique o terrorismo. Ele defende que a legislação existente já é suficiente para lidar com esse tipo de crime. A ONU, que é a maior organização internacional entre os países, tem no mínimo 13 tratados, 13 propostas de caracterização do terrorismo e não conseguiu consenso em nenhuma vez. Os crimes que são supostamente colocados numa proposição legislativa, proposição de lei, elas todas já estão inclusas, já fazem parte do cabedal do direito penal, as leis do nosso Código Legal, do nosso Código Penal. É necessário, pode haver algumas divergências, mas isso pode levar a um aperfeiçoamento dessa proposta. Eu creio que será votado antes que nós tenhamos a Copa para estar vigorando plenamente nesse período. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação. Boa noite e um ótimo fim de semana.